Parte 29. Já vamos nós para a outra parte, dando sequência ao nosso lindo e maravilhoso estudo da Igreja Bíblica. Como devemos ser igreja? Quem faz parte da Igreja Bíblica? Igreja Bíblica são instituições religiosas? Não, claro que não. Esse estudo é exatamente para isso. Nós sabemos quem faz parte da igreja. 27. 27. A 30. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Glórias a Deus. Amém. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Coisa linda, hein? Devemos viver segundo os ensinos do Evangelho da Graça, de graça nos repassado por Cristo por intermédio de Paulo, que nos deixou registrado em papiros que mais tarde vieram fazer parte da Bíblia. Estejamos no mesmo espírito deste Evangelho, o amor, e não nos espantemos com as pessoas que resistirem a aceitar as verdades deixadas por Cristo e Paulo a todos que vieram após os dois. Muitos foram chamados, os religiosos foram chamados, mas poucos foram e serão os escolhidos que entenderão, aceitarão e viverão 24 horas diariamente este lindo e maravilhoso Evangelho da graça de graça. Estejamos preparados para padecer por Cristo, perseguições, más interpretações, ódios das pessoas por nós, desdéns das pessoas por nós, praguejamentos que mais eles fazem, o que mais fazem para tentarem ganhar os manos da graça que saíram das instituições religiosas colocando medo e terror, dizendo que o diabo vai trazer doenças ou morte, pois é assim que os líderes religiosos fazem com seus liderados e aprisionados. Põe medo o tempo todo para que o povo não deixe suas denominações religiosas, pois são macumbogélicos. Entendeu? Põe medo nas pessoas. Afastamentos, rejeições e até violências corporais ou verbais. Estejamos preparados para isso tudo. Porque pregamos a verdade, somos rejeitados, somos afrontados, praguejados. Por querermos o bem das pessoas, as pessoas não enxergam que nós, os remanescentes cristãos, os cristãos, querem o bem, que as pessoas entendam esse Evangelho da graça e da graça para ter uma vida melhor para elas mesmas e por o mundo todo. Filipenses 2, 3 a 11. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobretudo o nome, para que o nome de Yahushua,
No meu entendimento, estes nomes são os mais próximos do nome do Filho de Deus, pois o nome de Cristo provavelmente ou era hebraico ou aramaico. E se for chamar por um nome traduzido para o português, prefiro Emanuel, Isaías 7,14. Entendo e respeito os manos do Evangelho da Graça de Graça ainda chamar Jesus, pois é o mais conhecido mundialmente. E no Brasil principalmente. Eu não consigo mais falar este nome, por ele ter sido tão banalizado pelos católicos e evangélicos. Então, o nome, para que o nome de Yahshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahshua ou Yahushua, ou Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sejamos humildes e amorosos com todas as pessoas, até com os inimigos e com os que querem nos fazer mal e se aproveitar de nós. Porém, sejamos assertivos com estes. Hajamos com autoridade espiritual com eles e nos distanciemos destes. Mas em hipótese alguma, lhes desejemos o mal. Não podemos desejar mal a ninguém. Se eles estão errados, se eles querem fazer mal a nós, nós nos afastamos. Eles fazem mal para a vida deles, no proceder da vida deles, dia a dia. Todos os seres humanos são águias. Acontece que a maioria foi criada como galinha, então não sabe que são águias. Deus nos ensinou a perdoar qualquer pessoa que ainda não entendeu o Evangelho da Graça de Graça. E que, em sua maioria mundial, nunca vai entender e vai morrer sem entender. Eles não sabem o que fazem e dizem por não terem entendido e vivido este lindo Evangelho da Graça de Graça. Por isso temos que perdoá-los sempre e amá-los sempre, ainda que sejam pessoas mais vaidosas, apegadas às riquezas, mentirosas, arrogantes, religiosas, etc. Portanto, sejamos sempre servos do próximo e nunca nos aproveitemos da inocência e ignorância do outro, do Evangelho da Graça e de Graça, para os oprimir e nos engrandecer sobre ninguém. Somos todos iguais, somos todos seres humanos. Filipenses 3, 4 a 21. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, Paulo se engrandecendo, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, pessoas, Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Paulo era religioso, para ele era ganho, ele era o cara, Mas para ele era ganho, ele se reputou perda por Cristo, entendeu? Aquilo tudo não valia nada para Cristo, a religiosidade judaica, católica, evangélica, não vale nada para Cristo, para Deus. E na verdade tem também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. E Yahshua, Yahushua, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para que se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Yahshua e Yahushua. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores. Olha aí, Paulo falando, para a gente ser imitador aí. Olha a coisa linda. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim anda. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, ímpios a religiosos e religiosos. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor, Yahshua e Yahushua, Emanuel, o Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, glória a Deus, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Coisa linda, hein? Paulo foi religioso, assim como a maioria dos remanescentes cristãos em nossa geração. Ele foi fariseu, pois pertencia ao sistema religioso e oprimia o povo judeu. Hoje temos, além dos religiosos judeus, temos os religiosos católicos e evangélicos, grupo maior de religiosos que persegue a Igreja de Cristo, pois já até criaram um nome pejorativo para denegrir a imagem dos eleitos de Deus que estão saindo do sistema religioso. Chamam os eleitos de desigrejados. Agora tu vê, rapaz. Olha a malícia deles, hein? Como dizer que os eleitos são desigrejados, já que os eleitos não estão abandonando a igreja? Ao contrário, amado, estão deixando as mentirosas e bilionárias sinagogas religiosas judaicas, católicas e evangélicas, para então, sim, fazerem parte da Igreja de Cristo. Instituição religiosa nunca foi Igreja de Cristo, nunca. Elas têm donos humanos. Igreja de Cristo não tem dono humano. Cristo é o dono. Eita glória! Coisa mais linda, isso aqui vou até sublinhar. Então, Paulo foi um desigrejado? Claro que não. Saiu do erro doutrinário religioso e conheceu e entendeu o Evangelho da graça de graça. E assim está acontecendo com milhares de eleitos que estão entendendo o Evangelho da graça de graça, que está sendo propagado com muita rapidez do ano 2010 para cá, através do advento da internet. Estamos podendo divulgar para muito mais pessoas hoje em dia do que antes da internet. Os líderes religiosos estão desesperados, pois estão sendo desmascarados e suas mentiras denunciadas. É bem verdade que muitos líderes religiosos mentem porque mentiram para eles no passado, então repassam há séculos as mentiras que ouviram como sendo verdade. Porém, há outro grupo de líderes religiosos que mentem por malícia, ganância e maldade mesmo. Todos os líderes religiosos e seus liderados, ou por ignorância ou por maldade mesmo, são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim deles é a perdição, cujo Deus é o ventre deles, cuja glória é para a confusão deles e que só pensam nas coisas terrenas, templos religiosos, dinheiro, riquezas, acumular bens, vaidades, ostentação de riquezas, apego material, opressão aos pobres, arrogância, poder, status, extravagância, etc. Infelizmente. Mas a cidade dos eleitos, dos que entenderam, dos que entendem e que ainda vão entender antes de descerem à sepultura, está nos céus, onde esperamos morar eternamente com o Salvador, o Cristo. A pátria espiritual dos eleitos é a Nova Jerusalém, que já vivemos no entendimento, que viveremos no céu e que eu tenho a esperança de que ainda todos os eleitos viverão algum
momento futuro aqui na terra, novamente, o qual então sim voltará a ser um paraíso para morarmos. Só justos, filhos, escolhidos e eleitos poderão viver nela, e onde haverá um governo único e maravilhoso para todo o planeta. Na verdade, voltará a monarquia, já que quem comandará o planeta será um rei, Cristo, para mim, Yahushua Emanuel. Coisa linda, coisa linda. Os eleitos viverão na Nova Jerusalém, que é o céu. E eu creio, isso é uma posição minha, os testemunhos de Jeová também creem nisso, mas também isso aí é cada um com Deus, de que os justos podem, um dia o ser humano pode se extinguir, ele mesmo se extinguir, e os justos vierem morar numa nova terra, num novo céu, com Cristo comandando, sendo nosso rei. Até o próximo vídeo, amado.